vier já dá como certo. Excelente. A apuração da Joana de Assis, do Eric Faria e do Bruno Murito, a quem a gente manda sempre um grande abraço aos amigos. E aí eu tenho que perguntar, Rodrigo Mandarini, Fernando Diniz do Vasco. Eu acho que você tem mais base pra falar do que falar do Leão 14. Então vamos lá. Fernando Diniz vai dar certo no Vasco ou não vai? Não, ninguém dá certo no Vasco, né, cara? Pô, dar certo é. Pô, dar certo. Nem o Papa, se vier pro Vasco, vai dar certo. Vamos trabalhar com a verdade, que aqui a gente não tá aqui pra mentir. Não vai dar certo no Vasco. Você vai dar certo no. Vamos lá. Dar certo no Vasco, pra mim, pra quem tem a minha idade ou pra quem tem a sua? Pra minha idade. Pra sua idade vai dar certo, não vai cair. Você acha que com o Fernando Diniz o Vasco não cai? Não cai. Agora, eu sou de um tempo que o dar certo pro Vasco é ser campeão. Mas pro Fernando Diniz dar certo no Vasco, tem que ter time, né? Então, assim, agora, eu acho uma excelente escolha. O Pedrinho é um admirador grande dele. Agora, tem que dar tempo pro cara. O Fernando Diniz precisa de tempo, né? Que ele não teve na seleção brasileira. Se você perguntar pra mim, entre Fernando Diniz e Dorival Júnior, pra mim não dá nem pra comparar. O Fernando Diniz tá num nível técnico como treinador muito melhor que o Dorival Júnior, mas muito melhor. Eu não conheço nenhum time, eu desafio qualquer um a ter algum time no futebol que alguém tenha visto com a assinatura do Dorival Júnior. É um cara maneiro, é um cara legal, mas ele não tem assinatura. O Dorival Júnior é morno. Mas o Vasco precisa de um treinador que tenha assinatura nessa situação agora? Vamos... Precisa. Dia 8 de maio, o Vasco precisa de um treinador com assinatura ou precisa de um treinador morno pra fazer um ano morno e Não. ficar tranquilo? Não, o Vasco precisa de um treinador que tenha tempo, que tenha condição de fazer um trabalho com assinatura, porque a partir do momento que o treinador do Vasco, que colocar um treinador do Vasco para ele não cair, o dirigente que está fazendo isso está dirigindo o clube errado. O cara que contrata um treinador para o Vasco, ele tem que ser um treinador que vai elevar o nível que o Vasco tem hoje. O Vasco é um time que brigou, acho que foi 10º lugar, não foi no Brasileiro ano passado? Então vamos lá. O Vasco tem que ser do 10º para cima, o Vasco que seja 7º, tá? Tá muito longe do... Eu sempre falo que o Vasco é o 3º maior clube do Brasil. Sempre falei isso da minha vida, eu vou continuar falando. Para mim, é Flamengo, Corinthians e Vasco. São os 3 maiores clubes do Brasil. E o Vasco, o que eu acho que precisa acontecer, eu acho que é mais do que tudo um choque de não sei se é de paz, não sei se é de harmonia, mas o que eu vejo de fora do Vasco é que o próprio vascaíno se sabota. O próprio Vasco se sabota. Então, assim, tem um cara como o Diniz, que é um técnico campeão da Libertadores, que é o ex-técnico da seleção brasileira, um cara super qualificado, não pode querer... Eu espero que a conversa do Pedrinho não tenha sido, Diniz, monta um time aí, faz o teu trabalho pra gente não cair ou pra gente ser 16º, 15º. Não dá. Espero que o Diniz consiga ter tempo, ter paz, que as pessoas perturbem menos o treinador do Vasco, que a torcida entenda que, cara, qualquer mudança é difícil, qualquer recomeço é traumático, mas eles estão com um treinador que tem muita qualidade, que para desenvolver jogador é o melhor que tem para mim. Eu acho que eu tiro certíssimo do Vasco. Surpreendente sua resposta, Por Rodrigo quê? Mandarini. Achei surpreendente, posso? Pode, mas por quê? Achei surpreendente. Em que sentido? Dada a conjuntura que o Vasco vive no campeonato hoje, é um nome Que pra mim... conjuntura que o Vasco vive no campeonato? Olha, eu acho que é um Vasco que precisa tomar uma decisão, no mínimo. Tomou. Minha leitura. Tomou. Uma ótima decisão. Tudo bem, De mercado? tudo bem. De quem tinha no mercado aí, a gente tinha quem possível do Vasco? Cara, eu acho que o futebol precisa de espaço, precisa dar espaço e dar autonomia e dar paz para os grandes treinadores trabalharem assinatura. Eu acho que o Vasco não tem esse tempo hoje, mas entendo. Tem, cara. Não tem. Nós estamos na 7ª rodada do Brasileiro. Não tem. O Vasco não pode entrar. Gente, eu não sei quanto, acho que tem 4 rebaixamentos ou 5 Vasco. Tem que entender, o jogador que vai pro Vasco, o jogador que entra em campo com a camisa do Vasco, ele tem que entender que ele não está entrando num time, num clube, numa história, para não ser rebaixado. Isso aí é uma coisa que talvez falte ao Pedrinho, e eu fico triste de faltar ao Pedrinho e ao Felipe. Esses caras sabem quem foi Pedrinho e quem foi Felipe?
Eu acho bonito, de verdade eu acho bonito, mas eu acho que é muito... Não é não, cara. Eu sou um homem muito prático, eu acho um discurso lindo. Prático. O Eurico, por exemplo, ele fazia os caras entenderem, pô, o Rodrigo, o zagueiro Rodrigo, fraquíssimo. O Rodrigo chegava contra os caras em jogo grande, botava Fred, botava Guerreiro no bolso. Cara, isso é prático, isso é o futebol é uma ciência não exata, muito exata. Eles têm que entender onde eles estão. O jogador do Vasco não quem é o vice-líder é o Bragantino, não é isso? O jogador do Vasco, ele não está jogando no Bragantino. Se ele tem vontade de jogar no Bragantino, vice-líder, o clube lá da Red Bull com salário em dia, irmão, pega o ônibusinho, a ponte aérea e vai jogar no Bragantino. Isso aqui é Vasco. O jogador que está no Vasco, ele tem que ter a noção que é uma vergonha o Vasco terminar qualquer competição atrás do Bragantino. Ele devia se envergonhar de estar atrás do Bragantino em qualquer competição da história. Agora, se for manso, eu acho o Pedrinho muito legal, mas eu acho o Pedrinho muito calmo. Eu acho que precisa ter alguém ali para mostrar, e o Fernando Diniz, ele é muito isso, tá? O Fernando Diniz é um cara, às vezes ele chega até a ser destemperado. Ele é um cara que ele não passa a mão em jogador. Então, volto a dizer, me cobra depois. Torço para que o Fernando Diniz dê certo e que o Vasco consiga ali uma posição melhor do que a do ano passado, porque, como eu falei, eu gosto de time grande, eu gosto de clássico, eu gosto de ganhar, que meu time ganhe de time. Eu não gosto do meu time ser campeão sem ter o Vasco rebaixado, o Vasco pequeno. Eu gosto muito de ganhar do Vasco grande. Eu gosto muito de ganhar que o Flamengo ganhe do Vasco forte. Eu gosto muito de ver os times carioca, como a gente viu aí nos últimos 3 anos, 3 títulos de Libertadores. Porque a gente vive disso, né, cara? A gente trabalha, é muito legal você chegar num lugar e, pô, sacanear o vascaíno, sacanear o tricolor, sacanear o flamenguista, por eles ter perdido o título. Agora, pô, ser rebaixado, 18º, 16º, isso não é pro time do Rio. Muito bom, o Vasco mandou muito bem. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!